Por 53 anos ninguém sabia o nome dessa criança, até que alguns fios de cabelo resolveram um crime impossível. Um garoto voltava da escola de bicicleta quando passou por uma ponte e viu algo estranho lá embaixo. Quando olhou melhor, percebeu uma cena assustadora. Parecia ser o corpo de uma criança, mas existia um problema. Não havia absolutamente nada ao redor. Nenhuma roupa, nenhum objeto, nenhuma pista. E por mais de 50 anos ninguém nunca soube quem era aquele menino. Até que, em 2025, graças à tecnologia moderna, ele finalmente recebeu seu nome de volta. Essa é a história de um caso que ficou décadas enterrado e que começou a ser resolvido mais de meio século depois. Eu sou o Codex Criminal e nesse vídeo eu vou te mostrar esse caso que demorou mais de 50 anos para ser resolvido. Tudo aconteceu em 13 de junho de 1972, na região de Lorton, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Um adolescente passava pela Old Colchester Road, voltando para casa, quando algo chamou sua atenção embaixo da ponte. Ele parou a bicicleta, desceu, se aproximou e percebeu que era realmente um corpo. Assustado, esse menino voltou para casa e contou para sua mãe, que imediatamente chamou a polícia. Ao chegarem no local, os policiais notaram algo estranho. O riacho que passava ali era pequeno e não tinha correnteza forte. E isso, claro, levantou uma suspeita preocupante. Talvez aquele corpo não tivesse sido levado pela água, talvez tivesse sido deixado ali. Os investigadores descobriram que era um menino. Ele estava sem roupas e completamente sozinho. Não existia nenhuma pista no local, nada que ajudasse a identificar quem ele era ou de onde tinha vindo. A polícia começou a procurar registros de crianças desaparecidas em Lorton e cidades próximas, mas nenhum caso combinava com o do garoto. Os exames revelaram detalhes ainda mais chocantes. Era um menino afro-americano de entre 3 e 6 anos. E pior, não tinha sido um acidente. A causa da morte foi um traumatismo grave, o que dava a entender para as autoridades que aquilo realmente se tratava de um homicídio. Agora a polícia tinha um problema enorme. Alguém matou aquela criança, mas ninguém sabia sequer o nome dela. Naquela época não existia internet. As autoridades dependiam de jornais e da esperança de alguém reconhecer a história, e quem sabe o caso pudesse ser resolvido. Mas infelizmente os dias foram se passando e as denúncias não levaram a lugar nenhum. E esse caso infelizmente foi desaparecendo. Até que uma igreja local tomou uma atitude inesperada. Sem querer deixar aquele menino virar apenas mais um desconhecido, eles decidiram então fazer seu enterro. E deram a ele um nome simbólico: Charles Lee Charlie. E assim poderíamos dizer que esse seria o fim da história. Mas antes do sepultamento, o investigador teve uma ideia que mudaria tudo décadas depois. Ele pediu para guardarem algumas mechas do cabelo da criança. Na época, para muitos era um detalhe sem importância, mas aquele simples gesto seria a chave do mistério. Anos se passaram, décadas se passaram, e em 2003 fizeram uma reconstrução digital do rosto do menino. A esperança era que algum parente reconhecesse a imagem. E adivinha só, ninguém apareceu. Depois encontraram novamente as amostras de cabelo e tentaram extrair DNA dessas amostras. Só que a tecnologia naquele tempo era muito limitada e como consequência não encontraram nada. Até que em 2021, a ciência finalmente alcançou o caso. Com técnicas modernas, os investigadores conseguiram rastrear parentes biológicos do garoto. E essa trilha levou até uma mulher da Filadélfia. E aos poucos, a verdade começou a surgir. Ela tinha uma irmã chamada Vera Bryan. Em 1972, Vera saiu em viagem com o namorado James Redpath, mas havia algo estranho. Ela tinha 2 filhos, e depois da viagem, as crianças simplesmente desapareceram. Quando a família perguntou por eles, Vera disse que os 2 tinham ficado com parentes do seu namorado, só que ninguém nunca mais viu os meninos. E em abril de 2025 veio a confirmação. Depois de 53 anos descobriram a identidade daquela criança. Seu nome era Carl Matthew Bryan. Ele tinha apenas 4 anos de idade. E pior, nunca existiu registro oficial de desaparecimento dele. Os investigadores descobriram ainda que James tinha um passado criminoso pesado e já havia sido condenado por assassinato anos antes. Hoje, tanto Vera quanto James já faleceram. Por isso, talvez nunca se descubra exatamente o que aconteceu. Mas existe uma suspeita terrível, que durante aquela viagem algo aconteceu com Carl e ele foi jogado naquela ponte. E também existe algo ainda mais assustador nessa história. O outro filho de Vera, um bebê de apenas 6 meses, também desapareceu. E até hoje nunca foi encontrado. 53 anos depois, Carl recuperou seu nome. Mas o mistério sobre o que realmente aconteceu naquela viagem talvez continue sem respostas para sempre.